Eu quero pedir novamente desculpa para toda a família do João, do Gil, do Fiuk e de todo mundo que ficou. Esse vídeo é um estudo baseado em ciências comportamentais. Sendo assim, não vou expor a minha opinião pessoal sobre a pessoa analisada no vídeo. Olá pessoal, meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje nós vamos comentar brevemente sobre uma situação polêmica que aconteceu recentemente envolvendo dois participantes do BBB 21, João e Rodolfo, que até veio a ser expulso ali do programa, entre aspas, né? Ele foi eliminado no paredão e tem muito a ver com essa situação que ele se envolveu, uma grande polêmica. Mas antes da gente falar sobre isso, vale lembrar que se você quiser ver mais vídeos como esse, onde a linguagem corporal é comentada de forma técnica por um perito facial que é certificado, se inscreve nesse canal aqui, curte, compartilhe os nossos vídeos. Tá certo? Sem mais delongas, vamos dar uma olhada nesse contexto aí, qual que é o contexto dessa situação, tá? Para você que tá um pouco perdido. Bom, tá acontecendo o programa BBB 21, né? O Big Brother Brasil. Para variar, sempre tem situações polêmicas. A última polêmica recente que aconteceu, que teve uma grande repercussão, uma grande magnitude, envolveu o participante Rodolfo e o participante João. Para relatar melhor essa polêmica, para vocês entenderem melhor, eu vou seguir uma matéria aqui na internet que está explicando passo a passo o que aconteceu, ok? A principal polêmica envolveu o comentário de Rodolfo sobre o cabelo de João, comparado à peruca do monstro da Idade da Pedra. Na dinâmica da semana que ocorreu, os brothers precisavam escolher o melhor jogador e o pior jogador e quem joga sujo. Foi então que João, o professor de geografia, optou por colocar o cantor sertanejo na última posição, expondo a fala para toda a casa. O João, né, professor de geografia, teria ficado incomodado com um comentário que o próprio Rodolfo, segundo ele, teria feito em tom de comédia, em tom de piada. O comentário seria feito ali em tom comparativo, comparando o cabelo de João com uma peruca que remetia a uma imagem de um monstro da Idade da Pedra, um homem das cavernas. Para você que quer entender um pouco melhor, eu vou colocar o áudio, a gente não pode colocar todas as imagens por direito autoral, certo? Mas o áudio da situação é esse aqui, dá uma olhada. Desculpa. Bastião, você ficou bacana, você tá precisando de cabelo aí, ó. Agora tá cheio. É horrível, né? Mas é horrível. Até no meu cabelo. Mas é horrível. Tá com o cabelo quase igual do Mas João. é horrível quando vocês estão de monstro. Black Mas Power. é horrível quando vocês estão... Não é diferente. Não é, né? Mas se tivesse curto e bem feitinho, aparado. Ah, mané. Em seguida a isso, quando foi levado à tona, né, o João trouxe essa situação ao vivo, ele comentou ali naquele jogo do Joga Sujo, jogo da discórdia, ele disse que aquilo doeu muito pra ele, que ele tem que conviver com aquele tipo de comparação, com aquele tipo de comentário desde pequeno, e pra ele aquilo foi muito doloroso, então ele inclusive até chorou quando tava comentando sobre esse comentário que o Rodolfo teria feito. Num primeiro momento, o Rodolfo ouve a situação e acaba não comentando, não pedindo desculpa na sequência, ele meio que diz que não foi aquilo que ele quis dizer, não foi a intenção dele, e o João retruca dizendo que ele sempre ouviu isso a vida inteira. Bom, nosso objetivo nesse vídeo é tentar entender quais podem ter sido as reações emocionais que o Rodolfo pode ter sentido durante todo esse processo, tá certo? Vale lembrar que esse vídeo não é uma acusação, eu não sou dono da verdade, muito menos juiz de nada, isso aqui é apenas uma análise, uma tentativa de compreender a situação sob a ótica não verbal, tá certo? E eu tô falando de microexpressão facial pra cá, microexpressão facial pra lá, mas como que funciona uma microexpressão? Isso é ciência? Tem validação científica? Como que funcionam as pesquisas pra isso? Essas e outras perguntas eu respondi num episódio de quase 3 horas de duração, apresentando as principais bases científicas, a metodologia e até mesmo as pesquisas que validam a ideia de que as microexpressões faciais são universais. Para assistir, corre lá pro meu podcast, o Metadata Podcast, o link tá aqui na descrição desse vídeo, clica lá e corre assistir. Te vejo lá. Então, vamos dar uma olhada aqui na sequência de situações que eu separei pra gente comentar. Bom, a primeira delas, que eu vou falar, é sobre o pedido de desculpa inicial. Quando o Rodolfo, entre aspas, ficou sabendo da situação, né, que o João trouxe ao vivo, qual foi a primeira reação dele? Vamos dar uma olhada. Você foi criticada por estar num lugar, por querer saber as coisas diretamente da fonte. E eu acho que isso é muito bom aqui dentro pra gente não ficar Esse é o momento que o João vai falar. tentando o tempo todo entrar em contradição. E eu vejo muita gente entrando em contradição
E puxando esse gancho do meu pior jogador pro Caio, porque achei que a nossa conversa ali no sofá, Caio, tinha sido legal e que você tinha me entendido. Mas pelo jeito eu acho que você não entendeu. O meu joga sujo vai pro Rodolfo. E muita gente aqui pode não saber, mas... Nossa, olha só, ele tá bem agitado, a voz dele tá com... O tom vocal tá mais agudo, significa que tá energizada a musculatura das pregas vocais dele, com cortisol, adrenalina, ele tá realmente muito nervoso. Mas no sábado, aconteceu uma situação lá no quarto cordel, que estava eu, Caio, Rodolfo e Juliette. E eu tô dizendo isso aqui agora porque pra mim é um momento de muita coragem de poder estar falando isso aqui agora. Mas o Rodolfo chegou a fazer uma piada comparando a peruca do monstro da pré-história com o meu cabelo. Então isso pra mim tocou num ponto muito específico, porque o jogo, ele pode ser sim de coisas que a gente vive aqui dentro, mas ele também tem que ser um jogo de respeito. Eu te daria mais umas 4 flechas daquela. Rodolfo quer dizer alguma coisa? No primeiro momento ali inicial, o Rodolfo demonstra silêncio, ele não dá uma resposta ali de bate-pronto, né? Olha, me desculpa, sei lá, enfim. Vamos ver como que foi a primeira resposta dele. Primeiro ele fica em silêncio, o Thiago Leifert fala, você quer falar alguma coisa? Quer dizer alguma coisa, Rodolfo? Cara, Ele tava só fazendo negações de cabeça. se todo mundo observou como que era a peruca do monstro, acredito eu que é um pouco semelhante. E não tem nada a ver isso. Não é. Não tem nada a ver. Não é. Não, beleza. Não é. E naquela hora lá no quarto, Rodolfo, eu me calei. Eu fiquei calado lá dentro. Pra quem tinha dúvida, né, se o João ele tava maquiando, fingindo, né, você vê o tom vocal dele tá bem agudo mesmo, ele apresenta ali uma dificuldade cognitiva em continuar a narrativa, ele repete muitas vezes, ele fecha os olhos para se concentrar, então assim, não tem relação nenhuma na minha visão, não aparenta ser um choro fingido, tá? Lembrando que aqui eu tô tentando entender a situação, não tô dando palpite final de nada. E eu não falei nada. Mas você não sabe o quanto que aquilo que você falou me machucou. Me machucou Cara muito. do céu, mas... Machucou muito. Não é cara do céu, não. pra doer, Não não. adianta vir com um discurso de que não foi sua intenção, de que você não teve a intenção de fazer, que eu tô cansado de ouvir isso. Não é só aqui dentro, é lá fora também. Nunca ninguém tem a intenção de machucar. Nunca ninguém tem a intenção de fazer as coisas com a Realmente gente. não tive, não, hein? Mas então, aí você não tá entendendo. Ó, a primeira resposta do Rodolfo é uma negativa, ele não pede desculpas, vamos dizer assim, não ouve a situação e fala, foi mal, cara, não era a intenção, mas foi mal, viu, te magoou, me desculpa. Primeira reação do Rodolfo, ela é de negar, ele tá negando, então não significa muita coisa, ele tá apenas negando. Por que não é mais fácil pra você reconhecer que você errou, cara? E você fala pra mim que é semelhante, eu você não- acabou de reafirmar. Por exemplo, eu não Você tá sabia reafirmando disso, a mesma mano. coisa que você falou. Eu não sabia. Eu não tô num desenho animado, eu não sou a Pedrita pra ficar usando peruca de pré-história, não. Tem osso no meu cabelo? Não tem, não, irmão. Continuar aqui, um outro vídeo que não dá pra ver muita coisa também igual esse, a gente consegue ver pelo menos um pedaço da resposta dele, na resposta final. O meu joga sujo vai pro... O que você falou me machucou. Me machucou Cara do muito. céu, mas... Machucou muito, não é cara do céu, não. Coisa que você falou. Eu não sabia. Eu não tô num desenho animado, eu não sou a Pedrita pra ficar usando peruca de pré-história, não. Tem osso no meu cabelo? Não tem, não, irmão. Não tem, não. Você não sabe, você pode não sentir, mas eu sinto isso aqui todo dia, desde o dia que eu nasci, velho. Ó, o João então tá trazendo à tona sensações realmente negativas que ele tá sentindo. E a primeira reação do Rodolfo, ela é de negar. Até o momento ele não pediu desculpa, não, olha, me desculpa tal. Ela é só de negar mesmo. O máximo era pedir desculpa, né? O mínimo era Desculpa, menino. Aí ele pede desculpa depois que as outras pessoas orientam ele, você devia, né? O mínimo era pedir desculpa, né? o mínimo era Mas é que eu só fui saber disso Mas agora. agora já tá tendo a oportunidade de se desculpar. Desculpa, cara. Perdão. Bom, aí ele reforça o pedido de desculpa, né? Ele fala mais de uma vez, desculpa, cara, perdão, tal. E o que a gente pode falar sobre isso? Olha, no primeiro momento, ele apresenta um questionamento, né? Ele fala, olha, não é pra tudo isso não, cara, ô louco, como assim, não foi pra te magoar não, cara, não é pra doer não. Ele apresenta esse ponto de questionamento primeiro, ou seja, num primeiro momento, não há uma aceitação. A desculpa também não parte do Rodolfo. Como a gente viu nesse vídeo, ele só pede desculpas após as meninas ali, não deu pra ver quem é que fala. Mas fala, no mínimo você devia pedir desculpa, né? Agora é o momento de pedir desculpa. Aí ele, desculpa. Isso significa que ele não tava nem aí pro João e aí ele só pediu desculpa porque falaram pra ele. Não dá pra ir fundo em saber o que o cara tava pensando, falando de comportamento não verbal. O que a gente pode falar com os fatos que a gente viu aqui é que talvez naquele momento não tenha rolado uma sensibilidade do Rodolfo de bate-pronto.
ele não tenha se sensibilizado no sentido empático, ou seja, de trocar de lugar com o João e falar, pô, será que pode ter ofendido? Naquele primeiro momento, a gente pode supor que isso teria acontecido, tá? O Rodolfo, a primeira reação dele é negar, não é pedir desculpa, é opa, parou, não, cara, não foi pra te ofender não, cara, não, nada a ver, não, viu? Nada a ver. Então a primeira reação dele é de negar. Ali, naquele momento, talvez não tenha rolado sensibilidade empática. Mas é assim, aparentemente o Rodolfo refletiu bastante, porque depois disso ele pediu desculpa várias vezes. Certo? Como a gente vai ver aqui na sequência. E foi um momento onde eles estavam no quarto ali conversando, né? O Rodolfo olha ali, vê que o João tá ali no quarto e pede desculpa pra ele. João, te magoei com meu comentário, cara. Não fiquei confortável com isso. Quero te pedir desculpa novamente, tá? Caso eu saia... Vou voltar aqui. Do jeito que eu peguei lá em cima. Ó, ele levanta pra olhar pro João, né? Ele cria ali um contato visual com o João. E a projeção da cervical, né? Da coluna cervical. Ele geralmente está associado a interesse. Então, quando eu tenho interesse em algo, quero vislumbrar para quem eu tô falando. Quando eu tenho interesse na mensagem que eu vou passar, uma tendência é eu projetar a minha cervical e olhar na direção da pessoa, do interlocutor que eu quero transmitir essa mensagem. Rodolfo faz isso. E reparem que ele apresenta um aumento na frequência de gestos automanipuladores. Ele tá aqui e tal. Aí ele olha e quando ele começa a falar com o João, ele começa a passar a mão mais rápido no cabelo. O que acontece? Artigos como Movement with Precise Meanings, ou até mesmo o próprio Getting to the Truth, do Cliff Lansley, mostram pra gente que quando a pessoa fica mais ansiosa, uma tendência é aumentar a frequência de gestos autopacificadores. Se coçar, se manipular, ajeitar a roupa, ajeitar o cabelo, enfim. Tudo isso entra como gestos pacificadores, tá certo? E o Rodolfo começa a se pacificar mais ali depois que ele olha que vem, vou pedir desculpa pro João, e aí ele começa a se autopacificar mais. Pode significar que pra ele esse foi um momento bem sensível, ele ficou bem nervoso pra fazer esse pedido. Que seria assim, mas ele não ligou pra esse pedido, ele fez o pedido deitado. Se a pessoa não estivesse ligando pro pedido, né, não tivesse nenhum peso, dificilmente ela ia ficar ansiosa e aumentar o fluxo de gestos pacificadores. João, eu te magoei com meu comentário, cara. Não fiquei confortável com isso. Ele ficou ansioso para fazer esse pedido. A motivação, não sei. Ele ficou ansioso porque ele viu ali uma chance dele não ser eliminado. Ele viu ali uma chance dele ser transparente com o João. Não dá pra ler mente. A gente tá falando apenas de sinais não verbais. Ele aborda, né, a mensagem dele é assim, cara, te magoei com o meu comentário. Uso de pronomes pessoais, né? Eu te magoei com o meu comentário. Pegando alguns critérios ali de análise de discurso verbal, como por exemplo a CBCA, a Criteria Based Content Analysis, a gente entende que a construção de uma mensagem verbalizada de forma direta, quando a mensagem ela é mais direta, olha, eu fiz isso, e ela faz utilização de pronomes pessoais, tipo, olha, eu machuquei você com o meu comentário. Quando a gente tem esse tipo de estrutura, geralmente está mais associado a relatos genuínos. Por quê? O mentiroso, ele vai se preocupar ali em algum momento com a estratégia de manipulação da aparência, então ele quer ser bem visto. Então dificilmente o mentiroso vai falar, cara, me desculpa, eu fiz algo de errado com você. Geralmente o mentiroso ele vai manipular a situação para que ele não precise fazer uma afirmativa dessa e as afirmativas sejam ali de formas indiretas, sabe? O artigo The Voice of Deception do Luiz Carlos Zanoli fala bastante sobre isso, a utilização de abordagens verbais não diretas quando está dissimulando. Por exemplo, o mentiroso falaria assim, cara, e aí João, então, cara, pô, teve aquele comentário lá, né, cara, pô, foi um comentário infeliz, né, cara, ó, situação aconteceu, né, cara, é uma situação ruim, uma situação chata, uma situação, o comentário. A situação aconteceu, o comentário aconteceu. Dificilmente o mentiroso vai conectar ele ao problema, entendeu? Porque é até uma tentativa de não ser mal visto. Então aqui o Rodolfo, a mensagem é super direta, ele não fica dando volta, né? Ele fala, ó, eu te magoei com o meu comentário, me desculpa, velho. Desculpa eu. É bem direto a mensagem dele. Faz bastante sentido com relatos genuínos. Faz bastante sentido. Quero te pedir desculpa novamente, tá? Caso eu saia, ou caso eu fique, eu quero que a gente pelo menos tente manter uma relação. Você vê que ele apresenta um fluxo de pausa ali, né? Caso eu saia, caso eu fique, e quero manter uma relação. Outra coisa, o tom vocal dele, né? Tá um tom vocal um pouco grave, né? E não tá com muita potência vocal. Quando a gente fica inseguro, a gente tem uma tendência a não falar muito mais alto, a não falar de maneira ativa. Você pode comparar na hora que ele tava lá na roda, que o João falou a primeira vez pra ele, cara, me magoou. Ele falou, não, cara do céu, não, viu? Ele se colocou muito mais ativo ali. O volume vocal dele estava mais projetado aqui. Ele tá assim, ó. Ô, João, cara, desculpa aí, velho. Ô, magoei aí, cara. Então ele tá com o volume vocal
não tão alto, ou seja, um sinal de impotência naquele momento. A pessoa não está se sentindo confiante, está meio insegura, será que vai rolar esse pedido de desculpa? E acaba falando um pouco mais baixo, pode ocorrer. Você é prova disso, eu já te elogiei pra caralho, cara, com relação à sua beleza, seu estilo. Uma das primeiras frases que eu falei pra você aqui foi sobre isso, não sei se você vai lembrar. Ó, quando ele fala, uma das primeiras frases que eu falei pra você foi sobre isso, ele fala mais alto, porque provavelmente ele tem convicção de que falou isso. Agora, a hora que ele entra no ponto da desculpa, ele então, cara, mas volta a cair o volume vocal. Insegurança nesse momento da desculpa. Era massa demais, e que inclusive meu pai usava desse jeito quando era jovem, etc. E elogio você pra casa inteira, cara. Sua personalidade, seu talento, sua índole, seu jeito de ser, sabe? Eu não quero que fique nada mal resolvido entre a gente, não. Desculpa eu. Enfim, ele fala, desculpa eu. Agora, uma coisa que não dá pra negar é que ele não se projeta, né? Ele fica ali, a única coisa que ele faz é aquela projeção no começo, pra olhar ver se o João tá ali, e depois ele fica deitado. Não se eleva, ele não vai na direção do João. Isso pode ser visto como um sinal de indiferença? Seria uma informação muito pequena pra gente configurar algo assim, olha, ele tá tão indiferente, ele nem ligou pro João, olha que pedido meia boca, ele nem se levantou. Olha, de fato, não se levantar não é um indicativo de interesse, né? Quando eu tô interessado em algo, eu levanto, eu me projeto, falo, ó, cara, coloco na direção da pessoa. Mas a gente também tem que levar em conta que não se pega um único sinal pra fazer uma dedução complexa. No campo não verbal, você precisa de combinações de sinais, certo? E a combinação, o mero fato dele não ter levantado, é um pouco difícil da gente concluir algo tão profundo como, olha, ele não tá nem ligando pro João, ele quer que o João se exploda, por isso que ele nem levantou, blá blá blá, tá certo? Mas é um ponto aí, é uma interrogação, né? O cara ficou deitado fazendo pedido. O que aconteceu aí? Na sequência, ele pediu desculpas no G-Show, né? Ele falou sobre a situação no G-Show, falou que tava mal. Você tá se sentindo? Depois que ele foi eliminado, né? Confesso pra você que eu tô muito mal. Ó, olha que diferença, na hora que ele fala, confesso pra você que eu tô muito mal. Ele tem sincronia com a cabeça, sincronia com o volume vocal que aumenta e a compressão labial. Microexpressão de raiva. Principalmente pelo motivo da saída. A hora que ele fala, principalmente pelo motivo da saída, ele prolonga um pouco mais a voz, isso é um agregador verbal. Tem uma tensão bilateral nos ombros e uma microexpressão de medo. Confesso pra você que eu tô muito mal. A hora que ele fala pelo motivo da saída. Principalmente pelo motivo da saída. Então, medo, seguido de outra microexpressão de raiva, compressão labial e aumento na abertura ocular. Não foi bacana. Eu concordo que não foi bacana o motivo da saída. Negação, raiva de novo. Ou um dos motivos. E... outra microexpressão de medo quando ele tá falando ou um dos motivos. E... evidenciada aqui pela contração bilateral do músculo risórios, né, codificação padrão do FEX. E... tô super arrependido, sabe? Então, aí que tá, galera. Aqui a gente tem uma contração bilateral nos cantos dos lábios dele que se elevam em ângulo ascendente, tá certo? Ou um dos motivos. E... tô super arrependido, sabe? Eu assim, não tô... Não aplaudo o que eu... assim, não tô... Olha, nesse ponto, aqui a gente não tem um sorriso nem nada. A gente tem uma compressão ali, uma contração na face de comprimir os lábios. O excesso de tensão muscular na face geralmente está associado à tentativa de autocontrole emocional. Quando eu não quero soltar nenhuma emoção... eu tenho uma tendência a comprimir mais. Agora, esse momento aqui é estranho. Parece que um dos cantos dos lábios se eleva primeiro que o outro. Se for isso, é uma microexpressão de desprezo. Motivos. E... é isso aí mesmo. Ó, primeiro, um dos cantos dos lábios se eleva, né, o canto esquerdo do lábio dele. Depois, ó, o outro canto se eleva também. Isso aqui é uma microexpressão de desprezo, certo? Pela assimetria. Nesse contexto, Vitor, desprezo do quê? Ele tá desprezando o João? Ele tá desprezando a situação? Pode ser um autodesprezo projetado pra ele. Puta, que situação, que cagada que eu fiz, cara. Pode ser um autodesprezo. O desprezo, ele é uma emoção, como é descrito em Emotions Revealed, é uma emoção de considerar algo inferior.
eu considero aquilo inferior, ou eu considero isso superior. Então o desprezo, em essência, está associado à classificação de algo como inferior. A pessoa pode considerar uma atitude que ela tomou como inferior, uma atitude que, nossa, digna de inferiorização, sabe? Pode acontecer, é o autodesprezo, pode ocorrer também, tá certo? E por fim, teve o pedido de desculpa dele lá no Mais Você. Feliz. Eu desejo pra você, você vai ter seus olhos diante da sua família. Toda a família. E que tem? Oi. Eu quero pedir Aqui, ó. Novamente desculpa para toda a família do João. Novamente, ele vai falar uma coisa, ele apresenta sincronia verbal com o gesto, outro critério B2 do protocolo SCANS, que está muito associado a uma narrativa genuína, né? A sincronia entre o que eu estou falando e o aumento do volume vocal e a gesticulação. O Gil, o Fiuk e de todo mundo que ficou Microexpressão de medo, AU 20+5. Afetado de alguma forma com qualquer tipo de comentário, qualquer tipo de brincadeira idiota. E aqui é interessante observar, gente, que a gente não consegue, nesse momento pelo menos, detectar uma expressão incongruente. Por exemplo, não tem um micro sorriso nesse momento. Que eu possa ter feito lá dentro. Não tem um micro sorriso. Se o cara tá falando, olha, me desculpa, eu fiz besteira e, nossa, cara, fui muito mané. Se tem um micro sorriso ali, uma micro expressão de felicidade, ficaria muito incongruente esse sorriso em relação ao contexto. Nesse momento a gente não vê esse micro sorriso aí no rosto do Rodolfo. Tá certo, pessoal? De forma resumida, o que a gente pode falar aqui desses vídeos, dessas sequências de pedido de desculpas do Rodolfo? Ele apresenta um comportamento de linguagem não verbal bem congruente com a mensagem que ele está verbalizando, entretanto, certo, depois que ele sai da casa. Num primeiro momento, quando ele foi questionado com essa situação, ele não demonstrou um comportamento de sensibilidade, majoritariamente sensível. O que a gente observou ali foi um potencial comportamento um tanto quanto antipático, né? Ele não demonstra um pedido de desculpas logo na sequência do que o João fala. Ele espera, questiona, só depois que as garotas falam, olha, melhor você pedir desculpa, que aí ele se manifesta. Quando ele sai da casa, até mesmo antes de sair da casa ali, como a gente viu, né? Ele faz alguns pedidos, já tentando deixar claro ali, pedindo desculpas. Nos pedidos ele apresenta grande coerência, né? Ele é direto no conteúdo verbal dele, não apresenta praticamente nenhum comportamento facial incongruente, no pouco que a gente conseguiu observar aqui no comportamento facial dele. Então, de maneira resumida, é essa a nossa conclusão. Pedido de desculpas aparenta alguns sinais potencialmente congruentes. Tá certo? De maneira resumida é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever nesse canal, curtir, compartilhar. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!